A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora da classe dos adolescentes, é uma alegria para mim estar aqui junto com você para crescermos juntos e edificar vidas. Afinal de contas, temos uma responsabilidade muito grande de fazer isto, não é? Jesus disse: se você me ama, Pedro, cuide das minhas ovelhas. E isso é uma declaração de amor muito forte para Cristo, cuidar das ovelhas dele. E aqui estamos nós, professores dos adolescentes, ovelhas de Cristo. E eu quero começar este momento convidando você a uma reflexão e também motivar você a promover esta reflexão na sala de aula. Se eu pedisse para você dizer o nome de um discípulo de Jesus, qual é o nome que vem à sua mente? Agora pense em outro. E eu vou dar mais uma chance. Pense em outro nome. Talvez a maioria esmagadora vai pensar em Pedro, Tiago e João. Porque são os discípulos que notoriamente têm uma popularidade maior e também eram discípulos que estavam ali muito próximos de Cristo. Mas eu quero chamar a atenção nesta aula para motivar os adolescentes a conhecerem também as atitudes de outros discípulos e grandes atitudes, embora não tenham sido tão notórias. E não somente dos discípulos de Cristo, mas de outros personagens bíblicos. Mas ainda falando sobre discípulos de Cristo, vamos falar um pouco de André. André talvez não seja muito lembrado como discípulo de Cristo. Talvez esteja ali no cantinho, mas André foi parte fundamental na vida de um discípulo que temos grande conhecimento acerca dele. André era irmão de Pedro. E foi André quem levou Pedro até Jesus. E o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, Deus não vai nos usar em coisas extraordinariamente notadas, em coisas notórias. Muitas vezes, Deus vai usar a gente para ganhar vidas, ganhar pessoas que vão promover algo notório através de Cristo. Muitas vezes, querido professor, manifeste isso aos seus adolescentes, a gente quer muito estar em posições que nos dão notoriedade. Contudo, muitas vezes, Deus quer usar a gente no simples e a gente não valoriza tanto, mas tanto um quanto o outro são ações de Deus na nossa vida. E há galardão. E vou amplificar mais. Devemos fazer isto, acima de tudo, por gratidão. Não apenas porque alcançamos alguma coisa, ou para alcançarmos alguma coisa, mas simplesmente por gratidão e, maior que a gratidão, o amor. Devemos motivar nossos adolescentes a amarem a Cristo e fazer isto e fazer as coisas por causa do amor que temos a Ele. Porque o amor tem que ser a maior motivação nossa, não apenas dos adolescentes, mas também a nossa como professores. Precisamos externar isto. Mas ainda falando sobre esta questão de ser notado ou não, ainda nessa reflexão que queremos propor aqui no início desse momento, a gente observa vários personagens bíblicos que não foram tão notórios, mas que sutilmente fizeram acontecer coisas extraordinárias. Quer ver? Uma vez Jesus estava com os discípulos no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6. E lá estava Jesus e chegou para os discípulos assim: olha, tem muita gente aí
Dá vocês mesmos de comer. Porque os discípulos já estavam preocupados, chegaram para Jesus. Manda esse pessoal ir embora, manda o povo ir embora, tem muita gente. Aí Jesus disse, dê vocês de comer a ele. E ele falou isso para Filipe. Aí Filipe, não, 200 denários não teria condição de fazer isso. Mas, interessantemente, tinha um discípulo chamado André, que estava lá e apresentou a Jesus um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Observe mais uma vez André sutilmente realizando alguma coisa. E a gente sabe que o final foi de multiplicação, não é? E o que falar de Jetro, o sogro de Moisés, que com apenas um conselho, chegando a Moisés e aconselhando ele a escolher pessoas para auxiliá-lo, isso livrou Moisés de um fardo muito grande. E ele escolheu 70 pessoas para auxiliá-lo na administração, na condução do povo. Observe, foi um conselho. Ele poderia ter ficado calado. Contudo, ele teve a ousadia de fazer aquilo. Poderia ser que Moisés não ouvisse? É provável que sim. Porém, Moisés ouviu. E voltando à questão da notoriedade, observe, e eu faço questão que você mostre isso aos adolescentes, faço questão de pedir a você que mostre isso aos adolescentes, porque muitas vezes, principalmente quando a gente é jovem, né? Independente da idade, melhor dizendo, há em nós muitas vezes sentimentos não nobres que nos querem levar à autopromoção. E a gente precisa motivar os adolescentes e até a nós mesmos, que você não precisa estar em destaque para ser um instrumento de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus, quando passava em Betânia, fazia questão de passar na casa de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria. Contudo, Lázaro não foi um apóstolo, não foi um evangelista, um pastor, ou sei lá, ou outro nome que o denominasse em função. Mas Lázaro era um amigo de Jesus. Maria amava estar aos pés de Cristo. Marta amava servir a Jesus. E isso trouxe para eles benesses, trouxe para ele bênçãos. Mas Lázaro não teve tanta notoriedade nos seus serviços. E o que falar também de João Batista? João Batista foi um profeta fantástico, que Deus usou poderosamente para anunciar a chegada de Cristo. Ele foi abrindo o caminho, como o próprio texto bíblico fala. Contudo, esse profeta que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não havia maior do que João, o Batista, ele não escreveu nenhum livro. Ele não está ali nos profetas maiores ou menores, mas ele fez a sua parte. Ainda falando sobre os 5 pães e 2 peixinhos, eu quero motivar você a mostrar aos seus adolescentes estas 2 histórias. A dos 5 pães e 2 peixinhos, que aquele grande milagre aconteceu como a reação em cadeia de coisas sutis, de coisas pequenas. E um dos instrumentos de Deus, um dos, foi um rapaz. Sim, provavelmente um adolescente que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. E foi aquele rapaz que foi utilizado por Deus para que o que ele tinha fosse multiplicado.
Observe, os objetivos da lição que você tem aí é mostrar que Deus usa crianças e adolescentes que o buscam. É interessante você contar essa história dos 5 pães e 2 peixinhos que um jovem rapaz tinha ali. E o que dizer daquela menina que está escrito o texto em 2 Reis, capítulo 5, que fala a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. É uma história muito difícil, porque a lepra, quando chegava, devastava a vida. Contudo, observe, e saíram tropas do rei da Síria à terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Que sutileza! Foi como uma semente lançada, que parece tão pequena, contudo, encontrou uma terra fértil que gerou fé e fez com que Naamã fosse até Israel e, consequentemente, fosse curado da sua lepra, esta doença mortal. Tudo começou com uma menina. Então, professor, você pode usar estas 2 histórias também para contrapor, para não ficar só em um gênero, no gênero feminino e nem só no gênero masculino. Então, para os adolescentes do sexo masculino, a gente foca essa história do rapaz. Embora ambas vão trazer uma reflexão sobre adolescente. Mas é interessante a gente falar a do menino e a da menina também, que foi esta sutileza. Ela disse apenas isto: quem dera que o meu senhor, ou seja, quem dera que o meu patrão, que o meu chefe lá tivesse em Israel, porque lá tem um profeta, viu, minha senhora? E aquilo gerou fé. Então, motive seus adolescentes, reflita com seus adolescentes sobre estes 2 textos. E é claro que grandes coisas acontecem com coisas pequenas. Eu, certa vez, estava num conflito interno com Deus e dizendo assim: poxa Deus, como eu queria ser uma tocha, como eu queria pregar para a multidão e etc, ganhar muitas vidas para o Senhor. E eu disse assim: eu sou apenas uma faísca. Mas como Deus é tremendo, e naquela mesma hora o Espírito Santo de Deus me fez refletir. Ao andar no carro, aquele carro que leva muita gente, a propulsão, o movimento do motor começa numa combinação de combustível, oxigênio e faísca. E eu quero que você traga também essa reflexão para a sala de aula, para mostrar que muitas vezes nós julgamos ser tão pequenos, mas é apenas com uma faísca, de faísca em faísca, que faz a explosão no motor e faz o carro andar. E muitas vezes a gente está tão apegado às coisas grandes, não é? Então motive seu adolescente com esta reflexão também do funcionamento do motor. Pequenas faíscas que fazem grandes coisas acontecerem. Também podemos usar a ignição, apenas um movimento mais leve, um movimento mais leve que a gente faz ali na chave do veículo e tudo passa a funcionar. E a sutileza que o texto vai trazer como referência Miriam,
quando esteve ali, acompanhando Moisés, até chegar diante da princesa, da filha de Faraó, ia chegar diante dela e dizer: eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. E a mãe de Moisés foi quem criou Moisés no início da sua vida e o doutrinou em muitas coisas. Então, foi muito inteligente de Miriam ter esta ação, que mudou muito o percurso de Moisés, a vida de Moisés. Isso você encontra na nossa lição. Então, baseado na lição, claro que você vai falar sobre a lição, eu estou aqui apenas auxiliando, trazendo alguns contextos separados que vão agregar a sua aula. Tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E não esqueça que ainda que você seja uma faísca, uma grande explosão pode acontecer. Não importa se você é uma tocha ou uma faísca. Se o ambiente estiver cheio de gás, uma faísca sutil pode promover uma grande explosão. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. A paz do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.